Queridos irmãos, estamos aqui novamente para falar um pouco sobre o Supremo Pastor. Deus é o pastor de Israel. Salmo 80, versículo 1, diz que o Senhor é o pastor de Israel. O Salmo 23, versículo 1 é muito conhecido, diz o Senhor, o Senhor Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é meu pastor, disse Davi, que era o rei de Israel e que havia sido pastor há pouco tempo, cuidando ali das suas ovelhas. Agora ele olha para o Senhor, o Deus de Israel, e diz: o Senhor é o meu pastor. Eu sou como uma ovelha nos teus braços. E eu quero falar um pouco sobre a figura do Senhor Jesus como pastor. Você conhece o texto lá de João, capítulo 10, que Jesus diz: olha, todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Eles estavam explorando o rebanho. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E o versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, ele é superior a Davi. Davi era admirado pelos líderes judaicos por ter sido um rei justo e por ter sido um governante semelhante a um pastor que cuidou do povo de Israel, que trouxe alegria, que trouxe justiça, igualdade, integridade, e que demonstrou a santidade de Deus através do seu governo sobre a nação de Israel. Mas agora nós temos um pastor infinitamente maior, superior a Davi, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, que se fez homem, que veio a este mundo, se tornou um de nós. E quando ele está ali conduzindo o povo, ele diz para aquelas pessoas que estavam em volta dele: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando nós lemos no versículo 27 de João 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Você já entregou a sua vida nas mãos do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo? Você precisa refletir e pensar sobre essa pergunta. Será que você não está, como diz a Bíblia lá em Mateus 9,36, que Jesus, vendo a multidão, se compadeceu delas porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas desgarradas, como ovelhas que não têm pastor? Você precisa desse Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, nós temos no capítulo 20, versículo 28, o Senhor Jesus dizendo ali através do apóstolo Paulo para os líderes da igreja: pastoreai o rebanho de Deus que está no meio de vocês, que o Espírito Santo vos constituiu como bispos, como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Jesus Cristo é esse Supremo Pastor maravilhoso. Ele disse para o apóstolo Pedro: Pedro, você me ama? Não, então pastoreia as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. A motivação do pastoreio é o amor a Jesus Cristo. Não é porque as ovelhas merecem ou porque elas são fáceis de serem pastoreadas. É um trabalho árduo, doloroso, trabalhoso, mas é por amor a Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Nós vemos isso também em 1 Pedro, capítulo 5, quando diz que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, não por ganância, não como dominadores do rebanho, não como aqueles que querem extorquir, tirar proveito do rebanho, mas como modelo para o rebanho, porque nós prestaremos contas do nosso pastoreio ao Supremo Pastor. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, obedecei aos vossos pastores, orem pelos vossos pastores, pelos vossos líderes que vos ensinaram a palavra, porque eles velam por vocês como aqueles que irão prestar contas diante de Deus. E naquele dia, diz a Bíblia, que nós receberemos do Supremo Pastor a imarcessível coroa de glória. Do Supremo Pastor, o galardão, nós receberemos dele. Quando nós finalizamos, então, o livro de Apocalipse, na última referência, no capítulo 7, versículos 16 e 17 do livro de Apocalipse. Eu quero ler para você esse texto maravilhoso, porque essa metáfora de Deus como pastor no Antigo Testamento, Jesus como Supremo Pastor, ela não termina aqui. Ela continua no livro de Apocalipse e fala que ali no céu nós seremos
conduzidos por Jesus Cristo, Supremo Pastor. Apocalipse 7, versículo 14, finalzinho do 14, diz assim: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que honra! Jamais terão fome, ovelhas plenamente saciadas. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. E nem cairá sobre eles o sol, nem qualquer calor forte. E agora o versículo 17 diz assim: Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O Cordeiro os apacentará. E o próprio Deus, diz o texto, enxugará dos seus olhos toda lágrima. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Jesus disse certa vez para os fariseus duros que não queriam ouvir a sua palavra. Jesus disse para eles: Vocês não me ouvem, vocês não ouvem a minha palavra porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Você já entregou a sua vida nas mãos do Supremo Pastor? Será que você não está vivendo como uma ovelha desgarrada, aflita, exausta? Uma ovelha perdida? A Bíblia diz que Jesus Cristo se ofereceu por nós. Como um cordeiro ele foi levado diante do matadouro. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele nos deu a vida eterna. E Ele é o nosso Supremo Pastor. E lá no céu, na glória, Ele nos guiará, nos apacentará a rios cristalinos, a águas tranquilas para todo sempre. Nossa alma será plenamente saciada e nós seremos eternamente pastoreados pelo Supremo Pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua família e conte com as nossas orações. Deus te abençoe. Um grande abraço.